Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Para mim, mais uma vez, é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu sou agradecido a Deus pela rica oportunidade. Agradeço também a confiança que o pastor Douglas tem depositado em nossa pessoa. Agradeço a Deus pelo carinho com que os irmãos têm nos recebido. Para mim é sempre uma honra e um prazer estar aqui para falar daquele que morreu pelos nossos pecados. Pois, como o Senhor mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Glória a Deus. Para a meditação de hoje, eu gostaria de convidar os irmãos para uma leitura bíblica que se encontra no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Apenas um versículo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém. Se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, o título seria A Morte de Jesus. Disse Paulo no versículo que nós acabamos de ler: Cristo morreu pelos nossos pecados. É bem verdade, meus amados irmãos, que quando o Senhor estava aqui neste mundo, Ele fez muitas coisas. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. Sim, Jesus fez muitas coisas, Ele curou enfermos, mas Jesus ressuscitou mortos. Quando Lázaro morreu, Jesus chega diante da família e pergunta: onde ele foi sepultado? Foi ali, mestre. E Jesus, chegando no local, observou e viu uma grande pedra em frente ao sepulcro. Ele disse: tirai a pedra. Mas, Senhor, já é de 4 dias, cheira mal. Tirai a pedra. Não te hei dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? E tiraram a pedra, e Jesus então clama com grande voz: Lázaro, vem para fora. E diz a Bíblia, o defunto saiu da sepultura. Glória a Deus. Mas Jesus acalmou tempestades. Ele estava no barco e sobreveio um grande temporal. E os barcos da época não tinham a tecnologia que os barcos de hoje têm, os estabilizadores e outras coisas mais. E o barco ia para cima, ia para baixo, daqui a pouco iria afundar.
E os discípulos chegam diante de Jesus e dizem: Mestre, não se te dá que nós vamos morrer? E Jesus, olhando para eles, diz: Por que temeis, homens de pouca fé? E olhando para o mar, disse: Mar, cala-te e aquieta-te. E diz a Bíblia, fez-se uma grande bonança, porque Jesus tem poder sobre a natureza. Glória a Deus. Mas Jesus também multiplicou o pão. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que onde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão. E já era tarde. E ele estava longe da cidade. E os discípulos disseram: Mestre, despede a multidão, para que eles possam ir na cidade comprar comida. E Jesus disse: Não é mister que eles vão, dai-lhe vós de comer. Mas mestre, nós não temos nada, senão 5 pães e 2 peixinhos. O que é isto para uma tão grande multidão? E Jesus disse: Traga aqui. E pegando então aquele alimento, Jesus levanta os olhos para o céu e diz: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Eu digo isto por causa desta multidão, para que creiam que tu me enviaste. E mandando os discípulos distribuir aquele pão, a multidão comeu, e diz a Bíblia, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E eles escolheram 12 cestos com as sobras, glórias a Deus. E para encurtar, nós podemos citar o que João disse no seu livro, capítulo 21, que Jesus fez muitas coisas, e se todas elas fossem escritas, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Glória a Deus. Mas de tudo o que Jesus fez, de todas as suas obras, a mais importante foi a obra de morrer pelos nossos pecados. Glória a Deus. A morte de Jesus é a doutrina mais importante do Novo Testamento. A morte de Jesus é o tema central da Bíblia. Martinho Lutero declarou que a doutrina cristã é a doutrina da cruz, porque todas as batalhas em torno da reforma protestante foram travadas em torno da correta interpretação da cruz. Para os reformadores, quem entende a cruz, entende a Cristo, e entende toda a Bíblia. Glória a Deus. Ao morrer pelos nossos pecados, Jesus removeu uma barreira que impedia o homem de ter contato com Deus. Na verdade, meus irmãos, a morte de Jesus é o cumprimento de uma das primeiras profecias da Bíblia. Porque quando o homem caiu lá no passado, a raça humana inteira caiu junto com ele. O salmista, lá no Salmo 51, disse: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E quando o homem caiu, Deus proferiu um juízo para o homem, para a mulher e para a serpente. Porque a serpente havia sido um instrumento utilizado por Satanás.
E Deus disse para a serpente: porquanto fizeste isto, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesta passagem da Bíblia, Deus já estava dividindo a humanidade em dois reinos: o reino da mulher e o reino da serpente. E Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, haveria de ter uma grande diferença, um antagonismo. E esses dois reinos não deveriam se misturar. Hoje nós entendemos que um dos reinos é a igreja, o outro é o mundo. E Deus disse: tu lhe ferirás a cabeça e esta te ferirá o calcanhar. É bem verdade, meus prezados irmãos, que Satanás feriu Jesus no calcanhar ao levá-lo para a cruz. Mas ao morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, Jesus feriu a cabeça da serpente. Glórias a Deus. Pela sua morte, nós temos vitória definitiva sobre o pecado e sobre o mal. Jesus, ao morrer, tomou sobre si os nossos pecados. Como eu já disse, meus prezados irmãos, o pecado se espalhou por toda a humanidade quando o homem caiu lá no princípio. Em Romanos capítulo 3, no versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma certa vez, Deus olhou do céu para a terra e Ele praticamente tirou uma foto do homem, uma radiografia, ou quem sabe uma tomografia. Isso está registrado no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 5. Sabe o que Deus viu? A Bíblia descreve que toda a cabeça está enferma e o coração está fraco. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas e nem amolecidas com óleo. Sim, esta é a situação do homem diante de Deus. Mas, quando Jesus veio, Ele, pelo seu sacrifício, venceu a morte e rasgou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. A Bíblia diz que Ele mesmo, o Senhor Jesus, levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos hoje para o pecado, nós possamos viver para a justiça. E Paulo disse que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Glória a Deus. Na Bíblia, meus prezados irmãos, um dos textos que melhor relata a obra do Senhor, na minha opinião, é o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Isaías já dizia que muitos não iam crer na pregação do Senhor. Ele diz:
quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. O seu rosto estava encoberto, era desprezado, e por isso não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Glória a Deus. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela opressão do meu povo foi ele afligido. Deram-lhe sepultura com os ricos e com o ímpio na sua morte, porque nunca houve engano e não foi encontrada injustiça na sua boca. Glória a Deus. O Senhor quis consumi-lo com sofrimentos, mas quando tiver oferecido a sua vida pelo pecado, verá uma descendência perdurável, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Porquanto eu, o Senhor, lhe darei uma porção entre os poderosos, e com o forte repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os malfeitores. Pois ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. É uma descrição da obra do Senhor. Meus prezados irmãos, eu fico maravilhado quando a Bíblia fala do Senhor Jesus, das coisas maravilhosas que as Escrituras dizem acerca dele. Quando Paulo falava sobre o mesmo tema, lá em Colossenses, no capítulo 1, ele disse que ele, o Senhor Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio,
Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Deus. Sim, Jesus, ao morrer, tomou os nossos pecados. Mas Jesus ainda morreu para livrar o homem do pecado e das suas consequências. Meus irmãos, existe um texto na Bíblia que retrata muito bem o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Esse texto está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando fala do Cordeiro Pascual. Glória a Deus. Israel já estava cativo no Egito há mais de 400 anos. E Deus disse: eu vou tirar o meu povo do Egito. E a maneira como a Bíblia descreve essa ação de Deus é da seguinte forma: Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte e com braço estendido. Glórias a Deus. E Deus então escolhe 2 instrumentos para libertar o povo: Moisés e Arão. E Deus então manda Moisés falar com o faraó. O Egito na época era a maior potência que existia. Era como se fosse os Estados Unidos hoje. E Moisés chega diante de Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa partir o meu povo, para que lá no deserto me celebre um culto. E Faraó disse: não! Então vem a primeira praga. Diz a Bíblia que Arão pegou o cajado, foi até o rio Nilo, que era um rio sagrado para os egípcios, tocou na água, e toda a água do Egito se transformou em sangue. O faraó então manda chamar Moisés e diz: faça com que as águas voltem ao normal. Eu vou libertar o povo. As águas voltaram ao normal, mas Faraó não cumpriu a promessa. Deus então manda a segunda praga, rãs. O Egito inteiro começa a ser infestado por rãs. E Faraó diz: tire as rãs e eu liberto o povo. As rãs foram tiradas, mas ele não libertou. Então Deus manda a terceira praga. Ele disse: Arão, toque com a sua vara no pó da terra, e o pó vai se transformar em moscas. Uma outra tradução diz em piolhos. Imaginem os irmãos, o pó, naquela época não havia asfalto, todo o pó da terra se transformando em piolhos, e os piolhos picando as pessoas. É um flagelo terrível. E Faraó diz: tire esses piolhos, eu liberto o povo. Os piolhos foram removidos, mas Faraó não libertou o povo. Então Deus manda outra praga, a peste nos animais. Depois
úlceras nas pessoas, e Faraó não o libertava. Depois mandou uma chuva de pedras. Depois mandou uma infestação de gafanhotos que devoraram toda a lavoura. Então chega a 9ª praga, uma escuridão. E diz a Bíblia, meus irmãos, que a escuridão era tão grande, mas tão grande, que as pessoas não conseguiam enxergar umas às outras. E Faraó chega para Moisés e diz: eu liberto o povo, mas os animais ficam no Egito. E Moisés diz: não, os animais vão também, porque eles são necessários para que nós façamos os sacrifícios ao Senhor. Então Deus anuncia a 10ª praga, e é nesta que eu quero me deter: a morte dos primogênitos. Primogênito, meus irmãos, é o primeiro filho do casal. E Deus disse: eu vou matar todos os primogênitos do Egito. Mas para o povo de Israel, Deus deu uma outra instrução. Ele disse: vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, sem mácula, de até 1 ano de idade. Vocês vão matar esse cordeiro e vocês vão passar o sangue dele nas vergas e nos umbrais das portas. E diz a Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que habitardes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e entre vós não haverá praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Glória a Deus. Este sangue apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. É uma figura do sacrifício expiatório de Jesus. O cordeiro morto no Egito foi morto por 1 ou 2 famílias, mas o sacrifício de Jesus foi feito pelos pecados de toda a humanidade. Glória a Deus. E diz a Bíblia que naquela noite o anjo destruidor passou pelo Egito e foram mortos todos os primogênitos, não somente dos homens, mas dos animais também. Mas o povo de Deus não teve os seus primogênitos mortos. Por quê? Não porque eles eram bons, não porque eles eram judeus, mas porque eles tinham a marca do sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. E desta forma acontece com a igreja. O mundo que nós vivemos hoje vai ser destruído, mas aquele que tiver a marca do sangue de Jesus na sua vida, este será preservado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quase todas as coisas, segundo a lei, diz a Bíblia, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Glória a Deus. E por que eles morreram? Porque eles não serviam a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia fala, meus amados irmãos, de 3 tipos de morte. Fala da morte física, morte espiritual e segunda morte, ou morte eterna. Morte física é aquela morte que todos nós vamos passar se Jesus demorar um pouquinho. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo, morte física. Mas a Bíblia fala ainda da morte espiritual. Porque para Deus, muitas pessoas estão mortas. Mortas como? Em pecados e ofensas. Lá em Efésios, no capítulo 2, Paulo disse: e ele, o Senhor Jesus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Para Deus, muitos estão mortos. Mortos como? Em ofensas e pecados. Pessoas que pensam e vivem como se Deus não existisse. Mas a Bíblia fala ainda de uma outra morte, que é a morte eterna ou segunda morte. Esta é a mais terrível de todas, porque ela fala da separação definitiva, completa e irreversível do homem de Deus, que ocorrerá na ocasião do julgamento do grande trono branco. Lá no livro de Mateus, no capítulo 25, lá no final do capítulo, Jesus diz: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Mas Jesus, meus amados irmãos, ele morreu para nos salvar. Eu me lembro de uma ilustração que diz que um certo garoto estava andando, estava levando consigo uma gaiola. E na gaiola haviam 2 pardais. E ele estava andando apressado. E um homem viu aquela cena e ficou curioso. E disse: menino, o que você vai fazer com esses pardais? Eu vou dar para o meu gato comer. E aquele homem, meus irmãos, ficou sensibilizado e propôs no coração de livrar aqueles passarinhos. E disse: menino, eu quero comprar o seu passarinho. Ele disse: não, eu não vendo, eu vou levar para o meu gato comer. Mas eu te dou tanto. Não, não quero. E aquele menino ficou irreversível, irredutível. Eu não vendo, eu vou levar para o meu gato comer. Mas, de tanto aquele homem insistir, e mediante uma vultuosa soma em dinheiro, o menino acabou entregando aquelas aves. E o homem então ficou contente e disse: agora eu vou libertar os pássaros. Mas ele enfiou a mão na gaiola para pegar os pássaros, para libertá-los. Mas eles voavam de um lado para o outro. E o homem tentava pegar, mas não conseguia. Porque eles voavam de um lado para o outro. Mas ele queria libertar. Mas eles iam para lá, ia para cá, e ele não conseguia. Meus amados irmãos,
não é esta uma ilustração da situação do ser humano? Jesus veio, entregou a sua vida pelos nossos pecados. Ele quer nos libertar, mas os homens voam de um lado para o outro, assim como foi dito na ilustração. Mas Ele quer salvar. Ele chama o homem. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas os homens estão indo de um lado para o outro. Por quê? Porque o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Glória a Deus. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glória a Deus. Mas nós, nesta noite, estamos aqui adorando um Deus único, um Deus verdadeiro. Glória a Deus. Lá no mundo, eles estão adorando deuses falsos, deuses estranhos, mas o Senhor, nesta noite, nos trouxe nesta casa para ouvirmos a sua palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sim, ao morrer, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Segundo, Jesus morreu para livrar o homem do pecado e das suas consequências. Terceiro, Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando Jesus estava na cruz, Ele começou a sentir uma grande agonia. A maior dor de Jesus não foi a dor física, muito embora o peso do corpo exercendo pressão para baixo, fazendo com que os cravos rasgassem mais as suas mãos. É uma dor terrível. Mas a maior dor de Jesus foi a dor espiritual. Ele começou a se sentir solitário e desamparado naquela cruz. Ele levanta os olhos para o céu e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sentindo ali todo o pecado do mundo nas suas costas. E alguém disse: ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando novamente com uma grande voz, reclinou a cabeça. E quando Jesus reclina a cabeça, acontecem fenômenos na natureza. Diz a Bíblia que a terra tremeu, um grande terremoto. Depois, sepulcros se abriram e santos do Antigo Testamento começam a andar sobre a cidade. Glória a Deus. Mas o que mais me chama a atenção é que o véu do templo se rasga
de alto a baixo. E o véu, meus amados irmãos, era um tecido muito grosso. Dizem os experts que ele tinha cerca de 7 centímetros de espessura e era composto por várias camadas. O templo era dividido em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, o sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro. E este lugar era separado por um véu. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, mostrando que agora o caminho para Deus estava livre. Aquilo que separava o homem de Deus foi removido. E hoje, por Jesus, nós temos acesso a Deus. Se você levantar as mãos para o céu, Deus não pode pegar na sua mão. Por quê? Porque o homem é pecador e Deus é santo. Deus é moralmente perfeito e o homem é pecador. Como é que nós temos acesso a Deus? Você levanta as mãos para o céu. Jesus pega na sua mão e pega nas mãos de Deus. Por Ele nós temos acesso a Deus. Glória a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. É pelo Senhor que nós temos acesso a Deus. Por Jesus nós temos a paz. Não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que mesmo no momento da angústia, mesmo no momento da aflição, o cristão olha para o céu e diz, como disse o salmista no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Glória a Deus. É uma paz que não importa a situação, não importa a dificuldade, o cristão permanece firme. Na hora do problema, ele olha para o céu e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Deitar-me faz sobre verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A verdade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Jesus, glória a Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas por Jesus ainda, meus prezados irmãos, nós temos a vida eterna. Muitos podem pensar que a vida eterna é uma bênção futura. Não é. A vida eterna é uma bênção presente. Nós não temos a imortalidade, mas a vida eterna nós temos. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas. Glória a Deus. Elas ouvem a minha voz e elas também me conhecem. Dou-lhes a vida eterna. Não entrarão em condenação. Glória a Deus. Glória a Deus. A vida eterna é uma dádiva que o Senhor Jesus nos dá hoje. Ele disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus tomou na cruz os nossos pecados. Jesus morreu para livrar o homem do pecado e das suas consequências. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Glória a Deus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas
precisas de Jesus, mesmo havendo paz, calma muito verás, tu precisas de Jesus na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.